E.T. o Extraterrestre, E.T. Extraterrestrial 1982. Uma amizade inesperada surge entre um menino Elliot, Henry Thomas, e um pequeno alienígena que ficou perdido na Terra. Decidido a proteger seu novo amigo com a ajuda dos irmãos Robert McNaughton e Drew Barrymore, Elliot tenta fazer com que o extraterrestre volte em segurança para seu planeta natal. E.T. o Extraterrestre, E.T. Extraterrestrial, é um filme de ficção científica de 1982, produzido e dirigido por Steven Spielberg e escrito por Melissa Mathison. O conceito da história do filme foi baseado em um amigo imaginário que Spielberg criou, quando criança, após o divórcio de seus pais, em 1960. Ele disse que o alienígena imaginário era um amigo que poderia ser o irmão que ele nunca teve e um pai que ele não sentia mais. O roteiro foi escrito, em grande parte, ao mesmo tempo das filmagens de Os Caçadores da Arca Perdida, durante os intervalos de filmagem. Steven Spielberg ditou a história com a roteirista Melissa Mathison, que estava lá com seu então namorado, Harrison Ford. A ideia inicial de Spielberg era fazer um filme chamado Night Sky Céu Noturno, em tradução livre, em que aliens aterrorizavam uma família. Mas ele resolveu alterar o conceito do filme por completo e fazer um extraterrestre dócil que fica amigo de uma criança. Carlo Rambaldi, que projetou os alienígenas de contatos imediatos do terceiro grau, Close Encounters of the Third Kind, foi contratado para projetar os animatrônicos, baseados em suas próprias ilustrações, intituladas O Email of Delta, para criar a aparência do ET, levando a dar à criatura um pescoço único e extensível. Seu rosto foi inspirado no poeta Carl Sandburg, Albert Einstein e Ernest Hemingway. Steven Spielberg declarou em uma entrevista que o ET não é macho nem fêmea e teria mais de 10 milhões de anos de idade. O som feito pelo andar do ET era, na verdade, produzido por uma camiseta molhada cheia de gelatina. A voz do ET foi feita principalmente por uma senhora que fumava 2 maços de cigarro por dia e, por isso, tinha um timbre interessante para a produção da sua voz. Além disso, o criador de efeitos sonoros também utilizou, para produzir os sons emitidos pelo ET, o próprio Spielberg, a atriz Debra Viger, a sua esposa enquanto estava dormindo e resfriada, o arroto de um de seus professores da USC, guaxinins, lontras e cavalos. A maioria das cenas de corpo inteiro foram realizadas por um dublê anão, mas as cenas na cozinha foram feitas usando um garoto de 10 anos que nasceu sem as pernas, mas um especialista em caminhar com as mãos. Steven Spielberg fez questão de fazer as filmagens com as câmeras na altura de crianças, para mostrar o ponto de vista e haver maior conexão com Elliot e ET. Na primeira metade do filme, o único rosto adulto que aparece é o da mãe de Elliot. Como estava muito difícil de fazer com que a trilha sonora de John Williams correspondesse à edição feita das cenas finais do filme, Spielberg pediu que Williams apenas conduzisse a orquestra da maneira que achasse melhor, como se estivesse num concerto. Com isso, o final do filme foi editado com base na trilha sonora e não o contrário, como é comum. O resultado foi o Oscar de melhor trilha sonora original para John Williams pelo filme ET. Durante os testes para a escolha do protagonista de ET, o extraterrestre, Henry Thomas imaginou que seu cachorro tinha morrido e utilizou esta ideia em sua audição para o papel, na intenção de passar às pessoas a sensação de tristeza de seu personagem. Steven Spielberg gostou tanto que terminou chorando durante a audição e o escolheu para protagonizar o filme. Os jovens atores, Henry Thomas, Drew Barrymore e Robert McNaughton, acharam os olhos do ET muito distantes uns dos outros para olhar confortavelmente. Então resolveram olhar para apenas um dos olhos durante as cenas. Drew Barrymore, que fez o papel de Gertie, teve um momento nas gravações em que ela não conseguia se lembrar de nenhuma fala, chegando a irritar Spielberg, que acabou por gritar com ela. Porém, ele descobriu que ela estava doente com muita febre.
Arrependido, ele a abraçou e pediu desculpas enquanto ela chorava. Depois disso, deram uma pausa para que ela pudesse ir para casa descansar. Os médicos e enfermeiras que cuidaram do ET no filme realmente trabalhavam em pronto-socorro e foram direcionados a agir como se estivessem tratando de um paciente de verdade, para que suas ações e diálogos parecessem mais reais. Spielberg fez todas as gravações em ordem cronológica. Dessa forma, a resposta das crianças, principalmente, seria mais real. E funcionou tanto que as crianças se emocionaram de verdade na última cena. Steven Spielberg trabalhou simultaneamente em ET e Poltergeist. Ambos foram feitos para se completarem. ET representa sonhos suburbanos, e Poltergeist representa pesadelos suburbanos. O comunicador utilizado por ET no filme realmente funcionava e foi construído por Henry Feinberg, um especialista em ciência e tecnologia. O aparelho precisava funcionar e ser construído integralmente com aparelhos domésticos encontrados em qualquer casa. Já a frase original era ET Home Pony, mas Drew Barrymore errou a fala, o dublador do ET também, e pouco depois todo mundo usava desse jeito. No filme ET, na cena de Halloween, pode-se ver uma criança vestida como Yoda, personagem da série Star Wars. Já na série de filmes Star Wars, na cena do Senado Galáctico, quando a senadora Padmé vai reclamar sobre o bloqueio do planeta Naboo, é possível ver outros membros da raça do ET e uma bancada do Senado. Em nenhum momento do filme é revelado em que lugar a família de Elliot mora. Porém, baseada no globo onde Elliot aponta sua casa e nas placas dos carros que aparecem, tudo indica que é em algum lugar no nordeste do estado da Califórnia, perto do Lago Tahoe. O sobrenome de Elliot também nunca é mencionado. O conceito da nave foi criado pelo veterano artista da ficção científica, Ralph McQuarrie, que também foi o responsável pela nave de contatos imediatos de terceiro grau. O artista deu à nave um ar vitoriano, semelhante aos escritos de Júlio Verne. Durante as filmagens de ET, o extraterrestre, o ator Harrison Ford fez uma pequena ponta como o diretor da escola de Elliot. Entretanto, na edição final do filme, Spielberg decidiu por cortar todas as cenas em que ele aparecia, por achar que o personagem era dispensável e servia apenas para distrair o público da história principal. Quando o filme foi lançado em vídeo, nos Estados Unidos, a fita foi feita com alguns detalhes em plástico verde, como uma medida para confundir os piratas da época. Até 31 de dezembro de 1988, tinha vendido 15 milhões. Uma empresa dos Estados Unidos promoveu o encontro do ator Henry Thomas com o alienígena de Steven Spielberg. Em um vídeo de 5 minutos tem tocado o lado nostálgico da internet. Não por menos. É o reencontro de ET com Elliot, 37 anos depois que a criatura voltou para o seu planeta natal. No vídeo, tem de tudo. Da luz na ponta dos dedos do alienígena, trilha sonora original, composta por John Williams. Mas o melhor easter egg da produção é o retorno do ator Henry Thomas, que viveu Elliot no filme, em uma versão adulta do personagem. O vídeo não era um trailer ou o anúncio de uma continuação. Na verdade, trata-se de uma propaganda da Xfinity, empresa de telecomunicações dos Estados Unidos e que oferece serviços de TV, telefone e internet. Apesar de não haver nenhuma menção clara, a música Heartless de Neil Diamond foi inspirada nesse filme. Quando o filme foi exibido no Festival de Cannes, apenas como um teste, todos os presentes aplaudiram de pé, já adiantando o sucesso que o filme faria. Houve alegações de que o filme foi plagiado de um roteiro não terminado de 1967 chamado The Alien, do diretor indiano Satyajit Ray.
Mesmo assim, Ray decidiu não tomar nenhuma ação legal, pois ele não queria se mostrar com uma mentalidade vingativa contra Spielberg. Reconheceu que o cineasta fez bons filmes e é um bom diretor. Em 1984, um tribunal federal de apelações decidiu contra a dramaturga Lisa Lichfield, que tentou processar Steven Spielberg em uma ação judicial ao pedir 750 milhões de dólares, alegando que ele usou sua peça musical Loki from Aldemar como base para ET. Ela perdeu o caso, com o tribunal afirmando que nenhum júri razoável poderia concluir que Loki e ET eram substancialmente similares em suas ideias e expressões e que quaisquer similaridades na trama existem apenas no nível geral para a qual a senhora Lichfield não pode reivindicar proteção de direitos autorais. Steven Spielberg e Melissa Mathison pensaram numa continuação do filme em que aliens de outra espécie sequestram Elliot e seus amigos e o ET, que descobrem chamar Zeke, se aventura para salvá-los. No fim, ele abandonou a ideia, dizendo que uma sequência estragaria o ar de pureza do filme original. Foi relançado em 2002 nos cinemas, como parte das comemorações de seus 20 anos de lançamento, em uma nova versão que continha 5 minutos de novas cenas, que ficaram de fora da versão original, além de novos efeitos especiais e uma remasterização digital, realizada em todo o filme. O CGI foi principalmente usado na cena em que os agentes federais cercam Elliot e seus amigos antes de ET praticar a telecinese para escapar da polícia. As armas dos policiais foram substituídas por walkie-talkies para dar um teor mais tranquilo à cena.